o São Paulo Futebol Clube, enquanto gestão, ele evolui a cada temporada, isso acho que é um fato, né? Todo mundo aqui tem isso muito claro, que o São Paulo é um time que amplia a sua dívida, então que tem muitos problemas de, assim, gestão. E o discurso, né, fora do campo e em campo também, ele parece mudar. Então, a gente estava recuperando até também as aspas do técnico Dorival Júnior, quando ele chegou, né, no São Paulo pós a queda do Ceni, onde ele chega na coletiva e fala: eu vou fazer esse elenco ser campeão. E a gente falou: pô, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. E aí ele fez o São Paulo, ele conseguiu então cumprir o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. E aí ontem a gente comentou que eu tô de acordo com esse, assim, mundo real do Crespo, onde ele falou na coletiva, né, enfim, pós-jogo do Flamengo, ele deu graças a Deus que o São Paulo não pega o Flamengo todo dia no campeonato. E aí, enfim, houve aquela polêmica, o pessoal falando: ele tá pequenando o clube. Eu já falei aqui ontem e falo novamente: se é esse pensamento, que essa aspa pequena o São Paulo Futebol Clube, não é culpa do Crespo, e sim da direção, e isso eu já disse ontem. Mas a gente tem essa arte aqui de efeito comparativo, né, do que o São Paulo tinha naquela temporada de 23 e cara, o que o São Paulo tem em 25, né? Então, pós a queda do Zubeldia, a gente está no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. A principal contratação da temporada é o Oscar, né? Que foi, enfim, veio em janeiro, começo do ano, machucou, mas agora está apto fisicamente para jogar. Esse é o nosso primeiro ano também nas regras do FIDIC, né? Que isso norteia também o quanto que o São Paulo pode investir para a temporada. A gente teve R$0 gastos em compra de jogadores, transferências, né? Isso acho que é um ponto importante da gente colocar aqui também. A gente vai ter no próximo balanço aí apenas Marcos Antônio, mas o resto é tudo empréstimo ou livre no mercado, como foi o Cedric Soares. A dívida beirando a casa do 1 bilhão, né, com um déficit financeiro muito grande da última temporada, e a folha, né, enfim, salarial em março, R$26 milhões por mês. Em 2023, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente estava cara, Brasileirão, Sul-Americana e, claro, na Copa do Brasil, que a gente foi campeão. Era uma temporada que chegaram o Lucas e o Rames, né, que chegaram mais tardar da temporada, deram um up técnico na Copa do Brasil, e aí acho que a gente foi campeão muito por isso também. A gente gastou quase 90 milhões para contratar jogadores naquela temporada, e cara, tipo, a dívida também já era alta, já era 805 milhões, mas não era ainda uma dívida muito próxima como é a de hoje do 1 bilhão. E a folha era 20,5 milhões de reais por mês em março de 2023. Aí chegaram Lucas e Rames, isso é elevado, né? Então também tem essa conta que a folha, quando a gente foi campeão, por exemplo, já não era essa folha, já era mais próximo da folha atual do São Paulo Futebol Clube. E aí tem vários fatores, né, Pri? Tem esse fator que era um elenco mais amplo também, com a época do Dorival, tinha mais peças, é um elenco mais enxuto, aposta na base na era Crespo, tem o fundo de investimento. Acho que vira uma comparação muito, muito interessante da gente fazer. Mas desse discurso do Dorival Júnior, otimista, que ele olha para o elenco e fala: a gente vai ganhar alguma coisa, para o discurso Crespo, né, que ele olha e fala: a gente não pode pegar o Flamengo no Maracanã, senão fudeu. Eu acho que tem uma distância, né? Tem enfim, longo caminho que foi percorrido. Queria que você falasse um pouco da diferença entre o São Paulo Futebol Clube enquanto gestão, mas enquanto grupo, também técnico, elenco, de um ano para o outro, e um ano que a gente foi campeão para um ano que a gente já está falando aqui de uma briga contra o Z4 do campeonato. Essa é muito complexa, tá? Vou tentar fazer um raciocínio aqui organizado e o mais rápido possível, Gabi. Primeiro de tudo, eu acho muito importante eu deixar claro aqui que antes que as pessoas comecem a falar alguma coisa no chat aqui, que eu achava de fato que o trabalho do Zubeldia tinha chegado ao limite e eu fui a favor da chegada do Hernan Crespo. Tem um cara que eu gostaria mais, que era o Dorival Júnior. E hoje, com o São Paulo brigando contra o rebaixamento, a gente vê que talvez fosse de fato importante ter o Dorival Júnior, porque ele é bom nisso, de salvar o time de rebaixamento, né? Mas eu sou super a favor do Crespo, eu tenho muita expectativa de que vai dar certo, e eu não estou falando que vai dar certo necessariamente alguma coisa grande, né? Porque, infelizmente, o São Paulo se colocou numa situação na temporada que o vai dar certo é se manter na Série A, e o quanto mais você puder ir nas Copas, né? Dito isso, assim,
não me agrada o discurso que ele fez, né? A maneira como o discurso foi colocado. E eu não é culpa do Crespo, eu concordo. O Crespo não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa nenhuma do São Paulo não conseguir se portar como um time decente contra o Flamengo. Não conseguir se portar como o São Paulo Futebol Clube. Isso é culpa, na verdade, na minha opinião, de todo mundo, porque faz tempo, tá, que foi construído esse discurso de que era um ano para brigar contra o rebaixamento, antes mesmo do São Paulo estar brigando. Era a diretoria, era a torcida organizada, era o técnico, era jogador, era um monte de gente com influência em rede social criando esse discurso. Então o pessoal falou tanto que chegou de fato, aconteceu, né? Falam que a palavra tem a força, de fato ela teve. Então, assim, o Crespo não tem nenhuma culpa, cara. Só que, para mim, não me agrada esse discurso, assim. Eu não tô falando que ele tinha que chegar e falar a mesma coisa que o Dorival falou. Não é isso. Mas eu acho que externar isso não é legal. Não é legal porque você tira a credibilidade dos seus jogadores, de certa maneira, né? De, pô, o Rian Francisco chegou na casa dele, né? Vamos supor, e pensou: caramba, mano, eu não consigo mesmo jogar contra o Flamengo, porque o time do Flamengo é muito grande e o São Paulo é muito pequeno. Não é o tipo de coisa que me agrada. O São Paulo não precisa vencer, não precisa golear e tal, mas o São Paulo tem que tentar entrar para competir os jogos. E todas as vezes que o São Paulo está entrando para empatar, o São Paulo está perdendo. E a culpa, de novo, não é do Crespo. Isso aconteceu contra o Palmeiras, recentemente. O São Paulo entrou para empatar e perdeu contra o Palmeiras. Então, assim, não me agrada, eu não gostei dessa sonora e tudo bem, sigo apoiando o Crespo, acho que, enfim, ele tem ainda potencial para melhorar esse time. De fato, foi uma pedrada que ele pegou, cara, dá até dó, porque assim, o Flamengo cheio de ritmo de jogo e um ritmo de jogo acima do nosso aqui do Brasil, né, disputando o Mundial. Então, assim, deu tudo errado para ele nessa estreia, mas não me agrada. Eu acho assim que esse tipo de sonora ele tira muita confiança do jogador, enfim. E ao mesmo tempo, cara, me incomoda, né? Eu fiquei refletindo muito ontem sobre toda essa fase do São Paulo. Mas assim, existe um discurso, né? De olha, nesses 3 anos nós vamos recuperar o São Paulo financeiramente. E aí existe a prática, que é você pagar muito dinheiro para o Oscar, que é você pagar muito dinheiro para o Lucas, que é você pagar muito dinheiro para o Luciano, que é você pagar muito dinheiro para o Caleri, que é você pagar muito dinheiro para o Luiz Gustavo. E eu, de novo aqui, ó, todos esses jogadores, adoro todos eles e tal, mas é porque uma coisa não conversa com a outra. Por exemplo, eu não sei, né, mas quanto será que o Hernanes veio ganhando em 2017? Eu não acho que ele deve ter vindo ganhando 2 milhões. Porque, assim, a Sem fase... dúvidas menos, né? Então, assim, era uma fase diferente. Então, assim, o que me incomoda, cara, é que uma coisa não conversa com a outra, e aí a consequência disso é que nenhuma das duas está funcionando. Nem você competir e nem você se recuperar, porque não está se recuperando e não está competindo. Então, quando você tem esse nível de jogador, você tem sim que competir, cara. Esse que é o ponto, sabe? Você tem que competir. Você tem que conseguir competir minimamente com o Flamengo. Você tem que conseguir competir com o Corinthians, com o Palmeiras, porque você tá gastando uma grana num elenco caríssimo. Entendeu? Então, essa é a minha opinião, cara. Então, uma coisa não conversa com a outra. Ou você tem o discurso de ferrado, de falido e de time ruim, e aí você poupa dinheiro. Cara, eu tenho um amigo palmeirense, a gente sempre conversa muito, né? E ele falou sobre quando aconteceu isso com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras era um jogador, né? Era um time, assim, tentando passar por uma reconstrução financeira que não tinha ninguém. Ou você é um time que, ainda que você esteja se reconstruindo, você quer competir. Então, você vai lá bancar o salário da galera, você vai bancar, sei lá, o que mais, enfim, um monte de coisa aí que gasta muito dinheiro, mas você vai competir. Então, assim, o que me incomoda, Gabi, é que nenhuma das duas coisas estão acontecendo. Eu acho que isso é muito o que cansa o torcedor, né? Porque uma coisa é você ser um time que toma 2 do Flamengo, 10 do Palmeiras, 10 do... Sabe? Independente. Mas aí você vê a sua dívida diminuindo e você fala, no futuro vai valer a pena.
Só que não tem nenhuma coisa nem outra acontecendo. E é o que eu te falei, quando você tem um elenco desse, que é um elenco muito caro, cara, alguém tem que aparecer, colocar a bola embaixo do braço e fazer o São Paulo competir. Infelizmente, hoje, o competir se tornou fugir da zona de rebaixamento. Mas, na minha opinião, com esse elenco, não era para ser isso. Era para competir, no mínimo, no meio de tabela para cima. Porque a montagem do elenco não condiz com o discurso de time falido, entendeu? É que o papo do Hernan Crespo, o chat está comparando até com a aspa do Felipe Luiz em relação ao Pedro, né? Foi um belo dia para coletivas, inclusive, né? 2 coletivas com aspas polêmicas, a do Felipe Luiz, por óbvio, do Pedro muito maior. Mas eu até falei ontem na Jovem Pan em relação a isso, e falo aqui também, né, em relação a essa situação, Felipe Luiz fazendo paralelo ao Crespo. Eu acho que ao expor o Pedro, técnico do enfim, Flamengo, a gente tá falando aqui de um outro time, assim, tem nada a ver com o São Paulo, mas eu vou chegar lá. Ele faz essa exposição porque ele sabe muito bem, e eu estive no Maracanã, que o torcedor não vai entender legal caso esse Flamengo não vença os jogos perdendo gols importantes. Fala, pô, o Pedro tá aí, mas o técnico tem birra e não usa ele. Então ele faz também porque, cara, exposição o técnico também tem. A gente fala de exposição de jogador, e isso acho que o técnico também tem. Em paralelo a isso, eu acho que a aspa do Crespo também chega nesse tom, porque ele, assim, tem uma exposição de um fato real, ele trabalha com honestidade, com o mundo real, e acho que essa exposição é também para proteger ele. Falar, porra, peraí, a gente tá pegando hoje o Flamengo no Maracanã, a gente tem esse elenco, a gente tem essa condição contra esse elenco e essa condição do Flamengo, então, assim, não dá para achar, porque em cima da pergunta, né, que foi a pergunta inicial, que acho que nem saiu na SPFC Play, que já entra no meio da resposta, foi do Cícero Melo, onde ele pergunta da estratégia, ele faz uma construção da pergunta e fala, não foi meio suicídio você entrar hoje em campo com essa formação contra o Flamengo, chamando para o ataque? E aí que ele dá essa aspa depois também, falando, graças a Deus a gente não joga todo dia contra o Flamengo, também explicando a sua estratégia. Então eu entendo um pouco esse pensamento, entendo que é um choque de mundo real, mas entendo também, conforme a Pri disse, que esse elenco pode mais, que ele deve entregar mais. E aí, cara, isso cabe para Lucas quando ele voltar, para Caleri quando ele voltar, para o Luciano, que é um cara que está no banco hoje, mas quando ele entra em campo ele tem que ser um cara importante, para o Oscar, que está jogando, mas não está conseguindo dar a expectativa que a gente pensa na temporada, né, Léo? Então, acho que é uma soma de fatores. Mas...